Olá, como vocês vão? Eu gostaria de, antes de me apresentar, já que a gente vai ter esse contato direto agora, nessas aulas que eu vou poder passar para vocês, a gente vai construir o conhecimento juntos, para que vocês vão ter a melhor nota possível no Enem, ou em algum outro pré-vestibular que venham a prestar. Física é uma das competências, das habilidades que vocês têm que ter domínio, não só pela questão da avaliação, da prova do Enem, porque ela é aplicada no dia a dia. Como vocês veem, meu nome é Fábio, professor Fábio Farias. Minha formação, eu sou bacharel em Engenharia Mecatrônica, formado na Uniban, Universidade de Bandeirantes, em São Paulo, no campus Osasco. Já lecionei Matemática e Física no ensino médio, atualmente leciono no ensino fundamental. Já lecionei também Cálculo Diferencial Integral, Cálculo 1, 2, 3 e 4, no ensino superior, em Faculdade de São Paulo, mais precisamente na FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e Física Aplicada na própria Uniban. O que eu quero é trazer um pouco da experiência que eu obtive nesses anos todos de estudo e de trabalho para que eu possa ajudar vocês a tirar suas dúvidas e prepará-los da melhor forma possível para conseguir alcançar seus objetivos, a melhor nota no Enem. E a partir daí o seu crescimento profissional não vai parar, só vai depender de você. No que depender da minha ajuda, vocês terão. Tudo bem? Vamos voltar aos vídeos. Até mais. Primeira lei de Newton. Inércia. Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Como vocês estão vendo, o assunto é física. E que parte da física? Mecânica. Lembrando, deixa eu até passar para o lado de cá para ficar melhor, para vocês verem, que nesse vídeo vamos ver as 3 leis de Newton, divididas em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, a primeira lei de Newton, a inércia. Após isso, um pequeno exercício vamos resolver. Segunda lei de Newton, exercício. Terceira lei de Newton e um último exercício para aprofundar o conhecimento de vocês. Eu sei que não é fácil fazer essa aula à distância, mesmo presencialmente. Tem algumas coisas que ainda não ficam bem explicadas, mas vamos fazer o possível para que vocês absorvam o máximo nessa aula, ok? Lembrando, mecânica é a parte da física que estuda os movimentos da matéria, independente das suas causas ou incluindo o motivo, a consequência de suas causas. E o que vamos ver? Por partes. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos considerando os seus efeitos, não simplesmente o movimento por si só. E como é dividida? Newton, Isaac Newton, vocês já devem ter ouvido falar, foi um grande cientista, matemático, filósofo. Mas eu poderia citar mais de 30 áreas de atuação dele, mas vamos nos concentrar na parte da física. Ele determinou através de uma experiência empírica, dizem muitos que é uma lenda, que foi aquela foto da maçã caindo na cabeça. Não há, digamos assim, é quase um mito. Não há uma comprovação de que isso ocorreu realmente. Mas ele teve um insight, teve uma ideia a partir de estudos que já existiam e da própria criação inventiva dele. Ele percebeu um conceito que desenvolveu a partir daí as 3 fundamentais leis da física, que são usadas até hoje na física clássica. Inclusive, a partir desse conceito que a própria física quântica, por Albert Einstein, o princípio da relatividade, foi baseado na segunda lei de Newton, mas isso a gente pode ver mais para frente. Vamos nos concentrar basicamente nas 3 leis de Newton. Primeira lei, inércia. O que é inércia? Eu coloquei aqui uma definição básica que é muito usada nos livros didáticos. É a propriedade de um corpo material, mediante a qual ele tende a manter seu estado de repouso ou movimento contínuo, em MRU. Aí vocês vão falar, continuo sem entender nada. O que é um ponto material? Temos que olhar da seguinte forma. Ponto material é qualquer corpo, ponto, dentro do universo, dentro da nossa existência, que tenha matéria. Então, eu sou um ponto material, você é um ponto material. Então, uma cadeira é um ponto material. Um grão de arroz é um ponto material. Por menor que seja a sua massa, ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, isso é um ponto considerável que você tem que levar para a sua, digamos assim, para a sua análise. Chegamos a essa conclusão que essa propriedade então se aplica a qualquer coisa no universo que tem a massa. Qual é a definição dela propriamente para o nosso dia a dia? Porque todos esses conceitos são aplicados no nosso dia a dia e a gente não percebe. Por isso que o Enem cobra isso de vocês. Porque são aplicações práticas. Nós não sabemos pela falta de conhecimento dela. Mas agora vocês vão ter esse conhecimento, ok? Então vamos levar em consideração o quê? Um corpo. Eu estou aqui. Se não houver nenhuma força nesse momento que atue sobre mim, alguém me empurrando, por exemplo, qual é a tendência de eu ficar aqui? Vamos supor que eu não tenha vontade própria, eu seja um corpo
inanimado. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou ficar parado aqui. Por quanto tempo? Até que alguma força venha e me tire do meu lugar, que me desloque, que cause o meu movimento. Com um corpo que tem movimento próprio, como nós, seres vivos, fica estranho explicar isso. Mas agora eu vou pegar o meu ajudante. Vocês vão falar, o que é isso? É uma pequena haste metálica que eu fiz como suporte para uma aula de física que eu gosto de dar com alavanca. Os outros apetrechos estão fora que não seria necessário. Bom, vocês estão vendo que isso aqui é um corpo sem movimento, um corpo sem vida. Mas ele é um ponto material? É. E o que é a lei que acontece em mim que acontece nele? A lei da inércia. Esse corpo sairá daqui, a menos que uma força venha e haja sobre ele? Teoricamente não, a não ser que dê um vendaval na casa, que caia o telhado, que aconteça alguma coisa. Tirando essas hipóteses pouco prováveis, eu espero, esse corpo não sairá desse lugar, permanecerá aí durante toda a eternidade. Teoricamente, que nós sabemos que alguma coisa vai acontecer durante algum tempo que vai fazer com que esse corpo se desloque. Um vento, alguém passando e tropeçando. N fatores podem ocorrer, mas esses N fatores só ocorrem se houver uma força externa. Por exemplo, ele vai ficar aí durante a eternidade, é isso que a inércia fala. Um corpo não se move, não sai do seu estado de repouso, se não houver uma força que haja sobre ele. Ok, eu venho impulso. Se moveu? Moveu. Porque uma força externa a ele agiu sobre ele e fez o deslocamento. Que vai ser um conceito que a gente já vai usar para a segunda lei de Newton. Que é, ao haver uma força que causa um deslocamento, há aceleração. Mas esse não é o momento. Agora só precisamos saber isso. Que qualquer força que eu aplique nele, nesse momento, pode gerar um deslocamento. Então aí vai quebrar o estado de inércia. Então inércia é a capacidade que o corpo tem, seja ele qual for, de ficar em repouso, ficar parado. Então, ou seja, como é que a gente pode medir a inércia? De acordo com a massa dele. Quanto maior a massa, mais força vai ser necessário para eu tirar ele do lugar, para eu tirar ele do estado de repouso e fazer com que ele entre em movimento. Então, ele é leve. Pouca força minha já faz ele se locomover, se deslocar. Agora, se fosse algo bem pesado, sei lá, um poste, a minha força seria necessária? Não. Então, a quantidade de inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior a massa, maior a sua condição de ficar naquele estado. E aí fala, só de ficar parado? Não. Imagine que isso aqui tivesse rodinhas, numa situação ideal, que não houvesse resistência nenhuma do ar, porque existe, mas para que a gente possa explicar esse fenômeno em si, vamos desconsiderar tudo isso. Imagine, vou tirar ele daqui agora. Licença. Imagine que eu tenho uma superfície polida, lisa, sem nenhum atrito, sem nada que dificulte o deslizar. Eu pego uma bola de boliche e jogue ar. A minha força inicial foi aplicada na bola, só que depois ela saiu rolando. Teoricamente, essa bola, se não houver nenhuma outra força que ocorra nela durante um período, ela vai continuar rolando eternamente, pois a partir do momento que eu aplico uma força em excesso, ela vai continuar rolando, porque ela entrou em movimento. E para que ela pare, é necessária a ação de outra força, ou que tenha atrito no chão, alguém segure a bola, uma força de impedimento, de barreira. Alguma coisa terá que ocorrer para que ela pare. Porque a inércia também faz com que, quando eu estou em movimento contínuo, eu continue esse movimento contínuo, a menos que uma força haja sobre ela. Por que MRU? Movimento retilíneo uniforme. É um assunto de cinemática que eu espero que vocês já tenham visto. Senão haverá uma revisão depois. Isso faz com que esse movimento todo continue sem aceleração, porque a aceleração só ocorre quando há a ocorrência de uma força. Então, se não há nenhuma força empurrando ela, isso continua-se no momento de inércia. Então, vamos lá. Duas situações. Corpo parado em repouso, estado de inércia. Não moverá a não ser que uma força haja sobre ele. Aí ele sai do estado de inércia. Segunda opção, uma bola de boliche andando que foi lançada. Sem nenhum impedimento, continuará em movimento eternamente por causa do seu estado de inércia, de continuar o seu estado em que se encontra. Ou seja, se nesse caso é movimento, continuará em movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Ok? Espero que tenha ficado claro. Esse aqui, aí fala, poxa, mas todas as fórmulas de física têm todas as expressões de física têm uma fórmula. Nesse caso da inércia, não é propriamente uma fórmula, é uma expressão matemática que indica o que está acontecendo. Isso aqui é o que acontece matematicamente na inércia. Esse sinal é de somatório, quer dizer, significa o quê? A soma de todas as forças resultantes é igual a zero. Então, se eu pegar todas as forças que estão atuando no corpo e for igual a zero, isso se chama inércia. Por quê? Vamos supor, esse corpo está parado.
Tem alguma força acontecendo aqui com ele? Tem, a gravidade, está jogando ele para o chão. Mas tem o apoio do chão onde ele está, que é igual à força-peso. Isso aí vocês vão ver depois, força normal, força-peso. Essas duas forças, elas estão com a mesma intensidade, só que sentido contrário. Então eu tenho uma mais e vamos dizer outra menos. Mais com menos com o mesmo valor vai dar quanto? Zero. Se eu tiver mais 2 com menos 2, zero. Então quais as forças resultantes nele, se ninguém está encostando? Gravidade e a força da superfície, que é a força normal que vocês vão ver depois. Se elas têm o mesmo valor de módulo e a direção contrária, elas se anulam. Então as forças resultantes nesse objeto é zero. Enquanto for zero, ele não sai do lugar. A mesma coisa com uma bola de boliche rolando, como eu falei. Se eu a joguei, a força resultante foi lançada nela e iniciou o movimento. Qual é a força resultante nela nesse momento? Nenhuma, porque não há aceleração. Ela continua no movimento, mas sem acelerar. Se não houver nenhuma força contrária, ou seja, uma força negativa, que interrompa aquele movimento, força negativa a gente se diz quando a força é no sentido contrário ao movimento. Se não houver nenhuma força que impeça ela de continuar se movimentando, a somatória das forças na bola naquele momento também é zero. Então, essa expressão matemática representa a inércia nos corpos, quando a soma das forças que estão atuando nele é zero. Ou seja, não tem nenhuma força, vamos dizer assim, nem empurrando ele para frente, nem segurando o seu movimento. Então, isso é inércia. Manter o seu estado do jeito que está do corpo. Ou em movimento, sem acelerar, ou parado. E só vai sair desse estado se houver a presença de uma outra força que surge a partir de um determinado momento. Ok? Vamos ver isso no exemplo, no exercício, para ver se fica mais fácil. A figura A, abaixo, mostra a imagem de um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era 56 km por hora. As fotos B, C e D são imagens sequenciais da colisão. O motorista, que usa cinto de segurança, fica espremido entre seu banco e o volante. A criança, que estava sentada no banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é arremessada para fora do. Com relação ao que foi dito acima e baseando-se nos conhecimentos de física, pode-se afirmar que a. Não é necessário que os passageiros sentados na parte traseira do carro usem cinto de segurança. B. Em razão da inércia, os passageiros são lançados para frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. C. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro. D. O atrito entre o banco e o passageiro é suficiente para impedir que esses sejam arremessados para frente. Letra E. Os riscos para os passageiros seriam maiores se todos estivessem usando o cinto de segurança.